E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vai ser a leitura que nós estaremos fazendo nessa hora. Marcos, capítulo 7. Nós fazemos o início da leitura a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, versículo 31. E eu queria falar hoje sobre recuperando a atenção. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite. Recuperando a atenção. Pela manhã nós estivemos falando aqui sobre um milagre que Jesus efetuou. Falamos sobre aquilo que foi importante a ser realizado, mediante a fé empregada. E hoje nós vamos falar de milagre também. E eu queria falar hoje sobre uma outra atuação do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa necessitada. E a partir do verso 31 vai ser a leitura da nossa palavra dessa noite. Recuperando a atenção. Se todos acharam, acompanhe a leitura, por favor. O texto vai dizer assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia, região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhes impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Deixe a sua Bíblia aberta, eu serei expositivo, visitarei os versos lidos, mas feche os seus olhos para a gente orar mais uma vez. Eu queria que você colocasse seu coração aberto para a gente orar nessa hora. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse momento clamar pela Tua iluminação. A Tua palavra já nos orientara que o Consolador, o Espírito Santo, Ele nos ensinaria todas as coisas. E nesse tempo, Senhor, nós clamamos para que a Tua palavra seja ensinada. Aquilo que vai ser exposto, ó Pai, adentre nos nossos corações. Deus, eu clamo para que, nesse momento, ó Pai, nenhuma opressão maligna, nenhuma hoste espiritual, ó Pai, nada daquilo que veio a esse lugar para turbar e atrapalhar o mover do Seu Santo Espírito aqui nesse lugar, prospere. Pai, em nome de Jesus, faz com que a nossa compreensão e iluminação seja completa. Não permita, ó Pai, que a distração, não permita, Senhor, que o entretenimento ou qualquer outra coisa nos tire o foco do que o Senhor quer nos ensinar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, age em cada um de nós, nos faz recuperar a atenção e forma-nos diferentes na Tua presença. Nós entregamos o nosso coração a Ti e dedicamos essa reflexão, essa palavra ao Senhor e de igual modo os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Recuperando a atenção. Esse texto é um texto que move sempre muito o meu coração e ele me faz sempre pensar sobre a realidade desse homem. O texto fala sobre alguém que tinha uma dificuldade, uma debilidade, em semelhança ao que foi pregado pela manhã, mas esse homem era diferente. Se pela manhã falamos de um homem que foi curado da cegueira, hoje falaremos, nesse momento, sobre um homem que foi curado de uma surdez e mudez.
os sentidos essenciais para que possamos viver. E ouvir é muito importante para a gente viver, irmão. Não tem como a gente viver sem conseguir ouvir, é ou não é? Tem como você se comunicar bem se você não conseguir ouvir? É difícil. A gente às vezes vai ter muita dificuldade relacional se você não ouve. De vez em quando alguém me chama e eu não escuto. E às vezes eu sou taxado de marrento. Às vezes acham que eu não falo com os outros na rua, mas eu não escutei. Se eu não escuto, eu não reajo. E se eu não reajo, eu não me relaciono. E se eu não me relaciono, dificuldades vão surgir. O fato é que a audição é um sentido que ele está conectado com todos os outros. É importante ouvir para você falar. E se você não ouve, a tua fala vai ser prejudicada. Normalmente, uma pessoa que tem dificuldade auditiva, ela não vai falar bem, não. Ela vai ter muita dificuldade para falar ou nem vai falar, né? Mas o fato é que tudo está intimamente ligado com o nosso desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Aquilo que você está ouvindo ou deixando de te ouvir está fazendo você crescer ou regredir. Está fazendo você melhorar ou piorar. Está fazendo você avançar ou estagnar. Quem está ouvindo pode estar avançando ou retrocedendo, mas quem não está ouvindo está parado, está travado, está limitado. O fato é que quando a gente não tem audição, a gente perde atenção. E se a gente perde atenção, não conseguimos dedicação. E se perde a dedicação, não tem realização. Grave bem essas 3 palavras: atenção, dedicação, realização. Provavelmente você está em déficit em uma dessas coisas. Se você não tem atenção, provavelmente você vai ter dificuldade para se dedicar. E se você não se dedica, realização está cada vez mais complicado de acontecer. As pessoas estão tristes, as pessoas estão desanimadas, desmotivadas porque não conseguem ser realizadas. Mas isso começa com uma atenção difusa, começa com uma dedicação fraudulenta, começa com alguém que não está conseguindo ouvir. O fato é que quando você não ouve, você não presta atenção, você não se dedica, você não realiza. Deus quer realizar coisas aqui no nosso meio, amém? Mas isso depende da gente se dedicar e da gente prestar atenção. Se hoje você não presta atenção no que Deus está falando, dificilmente você vai se dedicar, vai se entregar, vai se quebrantar. Sabe por quê? Você não está ouvindo. Se você não ouve, não tem dedicação, não tem importância. Como eu sei que vale a pena se eu não entendo? Como eu sei que vai acontecer, sabe, se eu não consigo compreender? Como eu vou botar a mão em algo que eu nem sei o que eu estou vendo aqui acontecendo? Muita gente hoje não está realizando a vontade de Deus, porque não está dedicando, muito menos se atentando a ela. Talvez Deus ainda não fez algumas coisas, não porque Ele não queira, mas porque a gente precisa prestar atenção, dedicar e olhar para aquilo que Ele quer. Pastor, você está dizendo que o milagre está na nossa mão? Não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que para toda ação do Espírito existe cooperação do homem. A gente precisa cooperar com aquilo que Deus quer fazer. E diante disso, o texto expõe a situação de um homem restaurado na deficiência de audição. Um homem que não conseguia ouvir. Para hoje, nós conseguimos ver que existem aparelhos, existe a linguagem de Libras. Hoje, uma pessoa deficiente auditiva, ela consegue ter mais dignidade para viver, mas naquele contexto, um deficiente auditivo era alguém inválido, semelhante aos coxos, aos cegos, aqueles que não podiam render para a sociedade, igualados àqueles que não tinham deficiência. E esse homem foi restaurado na sua deficiência, que trazia essa circunstância grave. Ele não podia falar. Se já é difícil não ouvir, imagina como é complicado não conseguir falar. Eu conheço pessoas que falam tão rápido que é difícil entender o que elas falam. Você conhece alguém assim? A pessoa fala, acho que 500 palavras por minuto. E é difícil entender porque fala muito rápido. Você tem que prestar atenção, né? Parece aquele áudio que está sendo escutado, sabe, na velocidade máxima. Não dá para entender muito bem o que está sendo falado. Agora, se é difícil entender quem fala demais, é muito mais difícil entender quem não fala.
Imagine como é complicado não conseguir se comunicar com aqueles que estão ao seu redor. Saber sobre isso me permite ponderar que surdez não afeta só o meu físico. Surdez afeta principalmente o meu interior. Afeta dentro do meu coração, tornando a gente limitado para Deus. Tem muita gente aqui que necessariamente escuta bem, ouve, está prestando atenção, mas talvez o seu coração está surdo, está mudo, não fala mais de Deus, não escuta mais a sua voz. Falamos pela manhã sobre aqueles que não veem mais Jesus no seu dia a dia, mas existem também aqueles que não escutam mais a voz de Deus e, consequentemente, não falam mais sobre Ele. Parece que essa é a deficiência da igreja brasileira do nosso tempo. É um povo que posta muito, que canta muito, que encena muito, que frequenta muito igreja, mas não ouve muito a voz de Deus, nem fala muito sobre Ele. Podemos estar assim também, podemos viver nisso, e precisamos entender e considerar as atitudes que esse texto nos ensina. A primeira delas, meu irmão, é que existe uma debilidade do nosso ser. Não tem como olhar para terceiro, sem antes olhar para mim primeiro. Existe uma debilidade no nosso ser. E eu e você, nós podemos estar vivendo a nossa vida sem escutar e sem falar. E não percebemos isso ainda. Falamos do que não glorifica a Deus, ouvimos o que não glorifica a Deus, não nos comunicamos e temos relacionamento com Ele, sabe por quê? Estamos surdos e mudos e não percebemos. O texto vai dizer que algumas pessoas ali trouxeram um homem que era surdo, e a NVI vai trazer essa contextualização, mal podia falar, suplicando que Jesus lhe impusesse as mãos para que ele fosse curado. Meu irmão, que coisa intrigante! No meio da comitiva do reino, no meio de tanto milagre, ainda existiam pessoas debilitadas. No meio de tanta coisa maravilhosa, onde Cristo passava, naquele contexto, ainda existiam pessoas doentes. É assim também hoje. Num contexto de igreja onde tanta coisa boa acontece, ainda existem pessoas doentes aqui dentro desse lugar. Pessoas que chegam, pessoas que estão, pessoas que virão. Ainda existem pessoas com debilidades, que não conseguem ouvir e falar como esse homem estava atravessando essa situação. O contexto histórico, ele reporta a gente a realidade de uma pessoa que padecia muita dificuldade por causa dessa condição. Pessoas assim estavam fadadas à miséria, não podiam trabalhar como as outras, não podiam experimentar de relacionamentos como as outras, não podiam conquistar e realizar como outras pessoas que não tinham essa deficiência. E é assim também com a gente. Não percebemos o quanto esse surdo e mudo, ele é parecido conosco. Às vezes, meu irmão, você está ganhando coisas, está conquistando coisas, está experimentando de situações, mas continua debilitado. Continua em miséria espiritual, continua olhando mais para a vida do outro do que para a tua, continua olhando para o defeito dos outros e não para os seus, continua sem ouvir Jesus falar, sem conseguir falar sobre Ele. Mas é interessante ver que a principal dificuldade daquela pessoa que tinha a debilidade da audição deficiente da fala era a ausência de recurso. Ele era completamente dependente, ele não conseguia se virar sozinho. O pecador também é assim, ele não consegue se virar sozinho. Ele precisa de alguém que age sobre a vida dele. A gente vive esse tempo onde muita gente não tem conseguido falar o que vem do Senhor. Meu Deus do céu, quanta coisa horrenda está sendo pregada por aí. E às vezes está no seu TikTok, está no seu Instagram, está no seu Facebook, você está consumindo essa praga de teologia esquisita. Mas muita gente não tem conseguido falar o que vem do Senhor, sabe por quê? Porque não tem conseguido ouvir a voz do Senhor. Se eu não ouço, eu não consigo falar. Agora, se eu paro para ouvir, eu consigo falar o que vem do Senhor. Às vezes passamos o dia, passamos as semanas, passamos os meses, sem falar de Jesus para alguém. E muito disso está ligado à nossa incapacidade de ouvir o Senhor.
a nossa surdez. Lucas 6, versículo 45, o texto vai dizer que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está no seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está, a boca fala do que o coração está. Sempre falaremos daquilo que está entrando no nosso coração. Se é a palavra, se é Jesus, se é o Santo Espírito, isso tem que fluir de nós. Mas se não é isso que flui da nossa vida, cuidado, irmão. O teu bom tesouro pode estar corrompido e ele pode estar sendo um mau tesouro, porque você não está conseguindo ouvir. O fato é que o pecado em nós traz a dificuldade em ouvir a voz de Deus, de se submeter a ela, e como muitos, de resistir a ela. Às vezes nós ouvimos até o que a palavra está sendo pregada, por um instante, mas depois já nos esquecemos, já não damos mais importância, já não queremos mais aquilo para nós. E cuidado, irmão, pode estar acontecendo o grande problema que o Salmo 115, ele vai declarar no versículo 4 a 8, ele vai dizer assim: os ídolos deles quem? O salmista está falando dos ímpios, daqueles que se importam só com as coisas dessa terra, que vivem mundanamente. Esses aí, os ídolos deles, de prata, de ouro, eles são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O salmista faz uma dicotomia interessante quando ele vai dizer que existe aquele que confia no Senhor, cuja glória é destinada ao Santo dos Santos, mas existem aqueles que adoram ídolos. Falei sobre isso parafraseando pela manhã. O ídolo que mais está dentro da igreja não é um ídolo confeccionado pelas nossas mãos, ou pela carpintaria, ou pelo artesanato. O ídolo que mais opera nas nossas vidas está dentro de nós, nos impedindo de ouvir a voz de Deus e de falar dele. Se a boca fala do que o coração está cheio, se você não tem hoje ocupado a tua boca com a palavra, outra coisa está tomando o lugar de Deus na sua vida. Cuidado! Cuidado! Aquele homem, ele estava debilitado porque o pecado faz isso, origina as enfermidades. E é assim também no nosso coração, porque diante disso é preciso ser sincero com Deus e permitir que possamos ser levados aonde a debilidade ela pode ser tratada, aonde o pecado pode ser perdoado, aonde a limitação pode ser libertada. Nós precisamos ir até Jesus. Amém? Me inspira o plural do início do versículo 32, você pode observar na sua Bíblia, que algumas pessoas trouxeram um homem até Jesus. Às vezes as pessoas com quem a gente anda levam a gente para tudo quanto é canto, menos para perto de Jesus. Mas é interessante a vontade daquele povo de ver aquele homem doente sendo curado. Eu quero ser na tua vida como essas pessoas que levaram as pessoas até Jesus. Mas será que você quer ser na minha vida esse alguém que leva as pessoas até Jesus? Porque se você não ouve, você não fala, Deus vai usar um instrumento talvez para te conduzir até Ele. Mas talvez você também possa ser o instrumento que vai conduzir pessoas até Jesus. 1 Timóteo 2, versículo 15, vai declarar que só existe um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é aquele que opera a libertação da nossa vida. Mas é preciso, querido, você entender que tem que sair do meio da multidão. Tem milagre que Deus opera no meio da muvuca. Tem milagre que Jesus vai operar à distância. Tem contexto que o poder de Deus vai ser manifesto com uma palavra. Mas existem outros momentos em que Ele vai precisar que você saia da multidão. Olha para a sua Bíblia, verso 33.
o texto vai dizer que Jesus especificamente tira aquele homem da multidão, leva à parte até uma localidade, para longe da multidão, e colocou os dedos nos ouvidos dele. Olha só, Jesus tirou aquele homem do meio da multidão para tratar nele em particular. Nem todo milagre vai acontecer aqui. Alguns vão acontecer quando você estiver sozinho com Deus. Alguns vão acontecer quando você se permitir ir até onde Jesus quer que você vá. Perceba, muita gente estava seguindo Jesus. E nesse momento havia muitas pessoas ali aglomeradas, talvez muito barulho. E Jesus, apesar de poder manifestar o seu poder ali, ele trata aquele homem à parte. Qual é a debilidade dele? Audição. Você já esteve no meio da multidão? Já viu a barulheira que é aquele povo falando sem parar? Se eu quero que esse homem compreenda o poder de Deus, ele precisa estar num lugar onde ele consiga ouvir puramente, limpamente e de forma sadia. Isso me leva a pensar sobre como Jesus trata o nosso coração. Às vezes, querido, você está numa barulheira que você não deve estar. É a barulheira do teu trabalho, das tuas demandas, é a barulheira das tuas preocupações, é a multidão dos teus problemas, dos teus pecados, muita coisa que está fazendo barulho e está te impedindo de ouvir o comando do Mestre, a palavra de cura, a restauração que Ele quer compartilhar contigo. Às vezes nós estamos envoltos de grande multidão, e qual é a tua? Eu sei qual é a minha. Eu tenho muito barulho sobre a minha vida o tempo todo, e se eu não tomar cuidado, eu não ouço Jesus falar. E essa é a pior coisa que pode acontecer comigo. Eu não sei para você, mas para mim a pior coisa que pode acontecer é eu parar de ouvir Jesus. No dia que isso acontecer, eu vou morrer. Agora, eu preciso sair das multidões. Eu preciso sair do meio daquilo que está me sabotando e me impedindo de ouvir a voz do Senhor. Eu já tenho debilidade, já não consigo ouvir naturalmente. Eu já não consigo falar com naturalidade. Eu preciso sair daquilo que está me atrapalhando mais. Querido, sai daquilo que está te atrapalhando. Tem pecado que talvez está te limitando a se aproximar de Cristo. Sai desse troço. Seus vícios precisam ser abandonados. O que está te impedindo de ouvir a voz de Deus tem que ser largado para trás. Talvez você possa estar, envolto de muita coisa que está tapando os seus ouvidos. E Jesus querendo que você o ouça. Jesus não é carente, Ele é Senhor. Ele é tão misericordioso que Ele quer fazer você ouvir, mesmo você não atentando para isso. Aquele homem foi levado a um tratamento diferenciado. E que nos faz entender também que Deus também quer nos tratar. Em alguns momentos nós vamos precisar sair do meio das multidões que estão nos atrapalhando, que estão abafando a voz do Senhor na nossa vida. Romanos 10, versículo 17. O texto vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Ele tem a palavra que nos cura. Está aqui nesse lugar, faz você ouvir a palavra. Que luta é para vir para a igreja? Que sono é para se manter acordado? Que dificuldade é para ficar atento ao que Deus está falando? Mas a realidade é que só tem uma coisa que te cura e te liberta, é a palavra de Deus. Não são homens, não são códigos, não são receitas de bolo, é a palavra de Deus que nos cura. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o que você está ouvindo hoje, meu irmão? Inclusive esse é o meu conflito sempre. Todo domingo eu estou nessa crise. Será que eles estão ouvindo ou estão escutando? Será que eles estão prestando atenção? Ou está sendo um baita do entretenimento? Porque para alguns a pregação ela entrete, né? Ela deixa a gente assim, maravilhado. Enquanto estamos aqui, saiu daqui, a gente quase vira Pokémon, evolui para um monstro, né? Mas será que você está ouvindo a palavra ou está escutando ela? Porque se você está escutando, é o mal que eu não quero acreditar. Saindo daqui você não vai levar nada para a tua vida. Mesmo gostando do pastor, mesmo gostando da igreja, mesmo gostando das pessoas, não vai levar nada para a tua vida. Agora, se você está ouvindo, está entrando dentro do seu coração, está ficando guardado aí na sua alma. E diante disso, nós não podemos tratar o falar, né? Mas o ouvir primeiro. Porque se você ouvir, você vai falar.
E para ouvir é preciso estar onde Deus fala comigo, onde eu posso ouvi-lo, onde eu posso prestar atenção nele. Tiago, capítulo 1, lá no versículo 19, Tiago 1, versículo 19, a Bíblia vai falar para nós que precisamos ter isso em mente. Nós precisamos todos estar prontos para ouvir, sermos tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo homem tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas a gente às vezes faz o contrário, por não conseguir ouvir, estamos sempre falando, nos irando, brigando, nos desentendendo, levando a mal o irmão que nós deveríamos amar, levando para a incredulidade o mover que Deus quer fazer, porque não ouvimos, estamos sempre falando e falando e falando, mas Deus quer que a gente ouça a sua palavra, e precisamos nos permitir ser tratados pelo Senhor. Não adianta Deus querer tratar se você não quer tratar. Não adianta saber que Deus quer operar na minha vida se eu mesmo não quero cooperar com esse negócio. E eu vou dizer para você, irmão, deixar Deus tratar não é mole não. É difícil, mas é necessário. E me chama a atenção o jeito que Jesus operou aqui nesse homem. Ainda no verso 33, e agora partindo para o 34, a Bíblia fala que depois de tirar o homem da multidão, Jesus coloca os dedos no ouvido dele. Irmão, não sei se estava sujo ou se estava limpo, mas Jesus enfiou o dedo no ouvido do homem, ok? Né? Eu nunca vi um médico fazer esse tipo de coisa, não, mas enfiou o dedo no ouvido do homem, e não satisfeito, o Senhor cuspiu e tocou na língua dele. Bom, é um pouco intrigante esses métodos que Jesus usava, mas me chama a atenção aqui não o método de Cristo em si, porque eu já passei dessa fase de questionar como Jesus age, mas me chama a atenção aqui a postura do homem. O texto não diz que ele reclama, não diz que ele resiste, não diz que ele se posiciona contra, ou que ele expressa qualquer tipo de resistência a como Jesus está tratando dele. O homem simplesmente se permite ser tratado. Às vezes nós somos assim também. Não que Jesus vai enfiar o dedo nos teus olhos ou vai cuspir na tua língua, mas às vezes os métodos que Jesus vai usar para te tratar e te fazer ouvir de novo, não vão ser aquilo que você quer ou que você acha melhor. Vai ser o que você precisa. E às vezes sim, vai ser desagradável. Às vezes vai trazer algum tipo de incômodo. Porque quando Deus age, Ele mexe na nossa estrutura, Ele trabalha no nosso ego, Ele abate a nossa altivez, Ele tira de nós qualquer tipo, de superioridade para nos mostrar que nós somos pó, nós somos limitados e pecadores. Não importa o tamanho do nosso patrimônio, não importa o que vivemos até aqui nessa terra, não importa os olhares das pessoas que estão sobre a nossa vida. Tudo isso cai por terra quando Jesus vai nos tratar. E se Ele quer te tratar, irmão, a melhor coisa é permitir que Ele te trate. Permitir que Ele toque aonde ninguém pode tocar. Esse homem debilitado e ciente da sua condição, ele não impõe nenhuma resistência. Isso me chama a atenção e me inspira a nunca também resistir ao que Deus está fazendo. Será que você está deixando Jesus te tratar? Porque domingo após domingo, pregação após pregação, evento após evento, celebração atrás de celebração, se você continua o mesmo há anos, não é porque Deus mudou, é porque na verdade você nunca se permitiu ser mudado. Continua surdo, continua mudo, continua na sua postura sentada no banco, sem oferecer perigo algum para o inferno. Mas perceba, esse homem, enquanto surdo mudo, era mais um debilitado, banal na sociedade. Mas ao ser tocado e tratado por Jesus, era uma ameaça às trevas, porque era alguém experimentado no poder de Deus. Irmão, não é fácil ser tratado, mas eu quero te encorajar a permitir-se ser tratado, porque isso implica em se render nas áreas da vida de maior fragilidade. Ninguém gosta de parecer vulnerável, parecer fraco.
Ninguém gosta de admitir o próprio erro. Estou mentindo? Vocês gostam de falar das debilidades de vocês, dos problemas de vocês, da fraqueza de vocês? Isso não é agradável, mas é isso que o Espírito Santo quer que a gente faça, para melhorar como servo, para melhorar como homem e mulher de Deus. É o que Paulo falou, tem um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 9. Eu roguei a Deus para que tirasse, mas Deus falou, não vou tirar, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo, entendido, inteligente, prudente, arisco, o homem vai dizer, então eu vou me agradar na fraqueza, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. O poder de Deus cresce em mim quando eu me mostro frágil. Mas esse é que é o problema. Em muitos momentos, mesmo sem ouvir a voz de Deus, mesmo sem falar de Jesus, estamos altivos. Estamos nos achando alguma coisa. Pela família que temos, pela casa que compramos, por aquilo que fizemos, por aquilo que ganhamos, por aquilo que estamos planejando e vai acontecer. O que é isso, irmão? Não tem grande diante do Senhor, somos todos pequeninos. Não sei, sabe, o que acontecera com aquele homem, mas ele não resistiu ao trabalhar de Jesus. Isso tem que nos inspirar. Isso tem que fazer com que a gente também adote essa postura de deixar que o Espírito trabalhe em nós. Nós não podemos esquecer, endurecer o nosso coração no que tange ao que o Senhor quer operar na nossa vida. Como não lembrar de Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, onde a palavra vai dizer assim: como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, me pondo à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. O texto fala que um povo que viu, ouviu, experimentou do poder de Deus, endureceu o coração para ele. Talvez você já tenha visto Deus fazer muita coisa na sua vida e através dela. Mas o problema hoje é se você está com um coração tão duro, tão religioso, tão frio e calculista, a ponto de não crer que a obra na tua vida continua. Se você não ouve, você não fala. E se você não fala, Deus precisa se manifestar na sua vida. Porque a última coisa que eu queria deixar aqui para você, querido, é que nós precisamos entrar na posição certa. Versículo 35 vai declarar que os ouvidos daquele homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus, após tocar nos seus ouvidos, após cuspir e tocar na sua língua, Jesus dá um suspiro e fala, Efatá, que quer dizer, abra-se. Essa prisão acaba agora. Esse impedimento cessa nesse momento. Essa dificuldade acaba nessa hora. Abra-te! E aquele homem começou a ouvir, começou a falar e começou a glorificar o nome de Jesus. Essa é a manifestação da igreja do Senhor aqui em Friburgo. Uma igreja que é tocada e tratada por Deus e que ouve e fala do Senhor. Será que antes de ouvir você está sendo tratado? Porque esse homem ele pode experimentar de um milagre na sua vida, ouvir livremente, falar com propriedade e declarar quem fez isso. Essa que é a questão, irmão. Não é só falar, sabe, do que aconteceu, mas falar quem fez o que aconteceu. Não é apenas dizer, eu estava assim e estou assim, mas quem fez isso foi Jesus. Foi Ele que fez na minha vida. Será que hoje você está reconhecendo quem fez, quem faz e vai fazer sobre a tua vida? Porque, assim como Israel ficou um tempo não conseguindo ouvir a voz de Deus, essa realidade, ela é a realidade de muitos de nós. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele está interessado em nos tratar apesar das nossas condições. Eu me recordo de Isaías 57, no versículo 15, aonde Deus mostra a sua grande bondade, dizendo, aquele que vive para sempre, o alto sublime, cujo nome é santo, eu habito num lugar santo e alto, mas eu também estou perto do contrito e do humilde de espírito, para dar novo ânimo,
para fazer o espírito do humilde um novo alento, um coração reformado. Aqui é o contrito. Eu também estou perto de gente que precisa. Deus reconhece aqui na sua palavra que está próximo de gente que necessita. E compete a nós assumir uma posição. Não adianta nada ouvirmos essa pregação, essa palavra, esse compartilhar, não importa quantas vezes for pregado esse texto, se você não assumir uma posição, se você não tomar uma prudência para a tua vida, não se posicionar da forma que Deus quer. Não adianta ouvir a pregação aqui e esquecer de tudo durante a semana. Não adianta achar que Deus te ama, mas depois esquecer que Ele te ama e viver a vida de qualquer forma. Isso só mostra que você continua surdo, continua mudo e precisa do toque e do tratar de Deus. Compete a gente se posicionar da maneira certa, que não é no comodismo, não é na indiferença, não é na incredulidade, mas com um coração sincero e disposto a mudar e ouvir o falar de Deus que cura, salva e liberta. Apocalipse 3, versículo 20, é um texto que, sempre quando citado por mim, gera um grande estremecer no meu coração, porque são palavras do próprio Jesus a uma igreja. São palavras do próprio Cristo destinadas àqueles que creem. E nesse tempo onde Jesus ele vai destinar uma palavra à igreja dele, ele vai dizer assim, à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu estou na porta batendo, Laodiceia. Se você me ouvir, eu vou entrar. A gente vai festejar, a gente vai se alegrar, a gente vai se animar, a gente vai renovar. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. A ação de bater, a ação de chamar, ela compete a uma reação também. Quem chama quer ser escutado, ouvido, na verdade, né? Quer ser ouvido. Ninguém chama para a voz sair e fluir ao vento. Sempre quando eu chamo alguém, eu quero que alguém me ouça. E o texto fala: eu estou à porta e eu bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Nós cearemos e restauraremos comunhão. A palavra que é destinada para Laodiceia, a igreja que não tem nenhuma qualidade expressa no texto bíblico. Laodiceia começa bem, mas não caminha bem. Às vezes somos assim também, queridos. Começamos a nossa caminhada bem, mas nem sempre corre tudo bem. Mas o mesmo Jesus do início é o Jesus que está no percurso e está no final. Ele é o alfa e o ômega, amém? Ele é o princípio e o fim. E Ele está no desenvolvimento da história da sua igreja. Ele está aqui nesse momento em que o pastor Lucas pastoreia a Igreja Batista do Prado. Ele está aqui nesse momento, enquanto você ouve essa gravação. Ele está nesse momento da tua história, contemplando se você ouve ou não ouve o que Ele está falando. Interessante que quem chama não está dentro, está fora. Se Ele te chama é porque talvez tem que ter um lugar para Ele no seu coração maior. Ninguém faz ceia do lado de fora da casa, faz dentro. Jesus, Ele não quer tratar você externamente, Ele quer tratar internamente. Perceba, o toque de Jesus foi de fora, nos ouvidos e na boca, mas o que curou foi de dentro para fora. Esse é o agir de Deus sobre a nossa vida. Será que hoje você está se permitindo ser tratado e está se permitindo ouvir a voz de Deus?